E aí galera, tudo bom? Sejam vocês muito bem-vindos ao Cocktail Channel. E olha só que maravilhosa presença tenho aqui para vocês hoje. Ricardo Barreiro, embaixador brasileiro da marca de tônicas London Essence. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Bem-vindo, muito bem-vindo. E obrigado por participar aqui do Cocktail Channel. Obrigado você pelo convite. E tamo aí, vamos falar um pouquinho de mixers, né? Trouxe hoje London Essence, mas a gente vai falar um pouquinho de mixers, esclarecer um pouco para o pessoal o que é o mixer, né? Como é que a gente aplica. Sim, porque até com todo esse boom que hoje em dia o gin tônica ou alguns outros coquetéis que incorporam tônica como base, tem saído muito diz que me diz. Então acredito que o convite é exatamente isso, é tentar direcionar as pessoas que compram em casa, que fazem em casa, ou aquele cliente que está começando a visitar novos bares, e até uma informação super válida para qualquer profissional de bar para conseguir explicar melhor sobre os produtos, né? Exatamente. O que a gente vê hoje já é um pouco da educação do cliente, né? Às vezes o cliente chega no bar ou ele vai comprar uma bebida em casa e aí ele já sabe que gin ele quer, né? Com esse boom do gin. Fala, não, eu quero um gin mais cítrico, vou pegar essa marca ou aquela, prefiro esse perfil de sabor. E quando chega na hora de misturar, nem sempre eles escolhem os sabores ou o perfil que melhor combina com aquela opção de destilado que ele teve. Legal. Bom, Ricardo, acredito que uma das principais perguntas de consumidores ou profissionais é quais cuidados eu preciso tomar ao momento de escolher e servir uma tônica de boa qualidade? Eu acredito que o momento da escolha vai muito de acordo com a expectativa do consumidor, né? Tem aquelas pessoas que vão sempre para a tônica zero, estão preocupadas com o consumo de calorias, aquelas pessoas que já não gostam muito dessa opção zero, preferem uma tradicional. Então existem esse tipo de escolha. Existem também tônicas que levam um toquezinho de sabor, então às vezes saborizadas, ou no caso de London Essence com essa essência destilada. Então vai harmonizando aí com a sua opção de destilado. Eu acho que o principal cuidado é deixar refrigerado, sempre para manter um pouco das características, então sempre que tiver refrigerado é melhor. E na hora de servir, né, o contrário do que a gente às vezes encontra por aí, o pessoal usando o carbonatado, seja ele uma tônica, um ginger beer, onde você serve e levanta, né? Ou o serve bonito, que você pega a colher e põe na colher, né? É bonito de ver, mas para a propriedade ali do produto, eu acredito que... Tecnicamente, a partir do momento que você levanta, no momento que você está vertendo o líquido, levanta, ou você usa uma colher que interfere, você perde bolhas de gasificação. Exatamente. Então a recomendação é evitar. Sempre gelo e bem contato, bem pertinho do... Exatamente. E devagar, né? Devagar. O ideal é que você mantenha as bolhas, né? Porque as bolhas elas vão te trazer os aromas. Certo. Então, uma vez que você matou essas bolhas, matou a perlagem, né, a carbonatação do seu mixer, seu coquetel vai ficar mais flat, né? Ele não vai ter essa sensação das bolinhas te trazendo, efervescência, exatamente. Ricardo, uma das coisas que eu mais vejo entre meus amigos ou pessoas que estão começando a comprar tônica é que na hora que eles chegam na prateleira do seu mercado, onde eles frequentam e fazem suas compras, como eu escolho, né? Evitando essa parte de precificação diretamente, mas qual que seria a minha escolha para tornar a minha bebida uma bebida de qualidade que você fale, sim, isso aqui se encaixa com isso? Qual seria mais ou menos um direcionamento? Bom, a gente sabe que a quantidade de açúcar é uma coisa que vai acentuar ou não o coquetel. Vamos pensar se eu tiver, por exemplo, um suco de laranja, tá? E aí você acabou de espremer a laranja, aí você toma aquele suco, ele tem bastante sabor, ele tem aroma da laranja. Se eu pegar e jogar um monte de açúcar ali dentro, eu já perco muito desse sabor, desse aroma, né? Do frescor de tudo, da fruta, né? certo? Sim. Se eu pego uma tônica, por exemplo, em que tem muito açúcar, a partir do momento que eu misturo isso no meu coquetel, ou no meu gin tônica, ou enfim, né, nesses nossos simple mixes aí, eu estou colocando uma grande quantidade de açúcar, o que vai omitir algumas notas do gin, do vermute. Então, quando a gente fala de mixer, quando a gente especificamente tônica, eu acredito que o açúcar seja um agente importante de pensar.
Tá. Então, não estou falando que tônica zero, então é melhor que tônica regular. Sim. Eu estou falando da formulação da tônica. Tá, então a ideia seria tomar um pouco de cuidado na exageração do açúcar que cada um dos produtos que estão aí na prateleira oferece. Exatamente. E dentro disso, London Essence, em que se destaca? Como ela se destaca um pouco mais no mercado para ser um mixer requerido e as pessoas também comecem a conhecer ela. Legal. Qual seria uma recomendação de, não necessariamente de consumo, mas o que vai me proporcionar London Essence no meu drink, indiferente dele qual seja? Interessante a pergunta, né? Quando a gente fala de London Essence, a formulação não leva açúcar, né? Então e nem adoçante. Então muitas vezes a gente fala, não leva açúcar, então eu vou compensar com adoçante e tem um produto zero. Na verdade, London não tem uma linha zero. Cada garrafinha já tem no máximo 40 calorias. Oh, que legal. Então nenhuma delas tem açúcar, a gente usa frutose, que é um açúcar mais natural. Com isso, a contagem calórica e a percepção do açúcar no paladar são bem menores. Então ela te proporciona um frescor maior, né, uma leveza e uma certa elegância também. Quando a gente fala de açúcar, normalmente a gente está falando da perda dessa secura. Né? Então muita gente fala assim, poxa, eu gosto do gin porque o gin é seco. Não gosto de coquetel doce. Aí você acaba usando um mixer que tem muito açúcar, acaba sendo elas por elas. Desequilibra, né? Desequilibra um pouco. Meio que você acaba, no final das contas, meio que você acaba jogando dinheiro fora porque não misturou nem teu gin de boa qualidade, o que você escolhe. Sim. E também você gastou do lado, misturou os dois, tipo, não ajudou em nada. Exatamente. Não compensou nada. A ideia é que sempre ressalte, vai. Ressalte. Ajuda a ressaltar. Exatamente. Então London foi criada para ressaltar as notas do destilado. A tônica eu só uso com gin? Não. Você pode usar rum, você pode usar whisky, você pode usar vermutes, né? Licores. Esse mercado que a gente está hoje em dia aqui, não é só no Brasil, tá? Eu acho que é uma tendência bastante na Europa também ainda, o gin está super em alta como destilado, mas não necessariamente você precisa tomar a sua tônica, o seu mixer, com gin. Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta e ama rum de paixão, e eu já provei que em alguns rums, às vezes mais especial, ou não necessariamente aqueles mais de corte, mais de estilo mais das Américas aqui, que é mais adocicado, se dá muito bem, como de repente um Plantation, o Appleton, que tem um perfil de sabor mais especiado, mais seco. Se dá super bem com uma tônica e fica... Harmoniza muito bem. Easy peasy lemon squeeze, né? Tipo, muito, muito simples de se consumir. Sim. E aí hoje a gente vive essa onda também, não só do gin tônica, como dos highballs, né? Que são coquetéis servidos em copos longos, com uma grande parte de mixer. Seja ele uma tônica, um ginger beer, seja ele uma soda, enfim, né? Você tem diversas opções aí. E aí quando a gente fala de highball, né? Copo longo, copo baixo, muita gente me pergunta, mas, né, igual que a gente estava falando aqui, mas qual que é a importância da tônica no meu coquetel? Né? Qual a importância desse mixer no meu coquetel? Por que eu devo me preocupar com a qualidade do meu mixer? Se a gente for parar para pensar, quando a gente faz um gin tônica, um highball, seja um lillet tônico, um vermouth tônico, um aperitivo tônico, uma coisa assim, né, que tem baixa graduação alcoólica. Você vai colocar a grande parte do seu coquetel, vai ser o mixer. Então hoje a gente se preocupa muito em qual destilado eu vou utilizar para enaltecer o meu coquetel e a gente esquece de pensar em qual mixer eu vou colocar. Sim. E se às vezes, né, a gente tem também alguns bartenders, algumas tendências que trabalham com bebidas um pouco mais baratas, né? Alguns vermutes que não são tão usados aí, sim. Até coisas mais brasileiras, né? Essas garrafadas, enfim. Sim. Então se eu tenho um ingrediente que é mais barato teoricamente, por que não eu colocar um mixer premium, né? Para ressaltar as notas e enaltecer, elevar essa mistura, né? Então às vezes a gente consegue ter um equilíbrio até de ficha técnica, sim, né? Claro. Utilizando um mixer legal e de repente na contrapartida uma outra bebida nacional ou com baixo custo. Normalmente as pessoas querem criar um drink muito exclusivo e acredito que isso é uma boa opção. Sim. Mas ao mesmo tempo às vezes esquecem que a exclusividade não necessariamente precisa estar ligada a preço alto. Exato. Então, tipo, vamos pensar, um gin X de, R$300 que aqui no mercado brasileiro você encontra. Pô, a ficha técnica não se encaixa, né? Exatamente. Ou você vai vender num preço muito, muito alto que ninguém compra, ou você tem que aí maneirar sua balança, porque a conta não fecha. Sim, sim. E aí tem essa opção de você trabalhar, né? Sem contar que usando, por exemplo, um vermute, um aperitivo,
A gente entra numa nova tendência que vem da Europa para o Brasil, que são aqueles coquetéis com baixo teor alcoólico, né? O low ABV. Então eles são feitos para que você vai a um festival gastronômico, por exemplo, chega 1 da tarde, vou sair 7 da noite. Você vai beber mais um drink com certeza. Exatamente. E você vai tomando os drinks com uma graduação alcoólica menor. E um copo de água no intervalo. Exatamente. E aí você não termina a noite ou ali aquela sua tarde totalmente embriagado, né? Sim. Porque você está tomando um coquetel com baixo teor alcoólico que vai te manter a noite toda. Show. Né? Ou durante o evento inteiro, enfim, são opções também de baixo teor alcoólico. Existe também aquela versão de que é bebida destilado em cima de destilado e vou fazer um coquetel robusto. Sim. É interessante, mas em alguns momentos, como alguns eventos, festivais gastronômicos, a pessoa quer ficar o dia inteiro ali aproveitando com amigos, família, você vai tomando um coquetel bem leve, bem refrescante, menos calórico, né? Segue o dia inteiro. Perfeito.